Dando continuidade às nossas mensagens, e nós estamos meditando sobre o livro de Apocalipse, e hoje vamos compartilhar alguma coisa sobre o capítulo 7 de Apocalipse, a partir do verso 9 até o verso 17. E o tema da nossa mensagem, nessa meditação hoje, é o Cristo glorioso e seus glorificados. Vou fazer a leitura dos versículos, Apocalipse 7, verso 9 para frente. Diz assim: Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, Senhor. Nós realmente nos colocamos aos teus pés e declaramos que nada temos em nós mesmos e nada sabemos, mas nós cremos e somos sabedores de que a nossa suficiência provém de Ti mesmo. Por isso nos conduza diante dessa meditação, diante da Tua Palavra, para que possamos falar a Tua Palavra e buscar em Ti sabedoria para realmente ministrar aquilo que está proposto no Teu coração. Não queremos nada de nós mesmos, não falamos por nós mesmos, mas queremos que o Senhor habite em nós, habite na Tua igreja e nos conduza pelo Teu rico caminho. Amém? Irmãos, queria só compartilhar alguma coisa bem rápido sobre esses versículos que eu acabei de ler. O versículo 9 fala que essas pessoas que estão vindo da tribulação, da grande tribulação, essa grande multidão, deixa bem claro que são dados a esses mártires vestes brancas, simbolizando os atos de justiça, os atos de Jesus de justiça. Eles estão caminhando e subindo para lá por causa dos atos de Cristo, atos de justiça de Cristo. E eles receberão ramos de palmeiras como uma entrada triunfal no céu. Isso está bem claro, esse versículo 9. Isso nos lembrando o exemplo clássico de quando Nosso Senhor ele entrou ali em Jerusalém, montado naquele jumentinho. Ele foi recebido com esses ramos e dessas palmeiras. Então isso é um sinal de que esses subindo da grande tribulação também serão recebidos com esses ramos
da palmeira. O verso 10, está deixando bem claro. O verso 10 diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo, alegria. Deixando bem claro que eles estão alegres, todo o céu está alegre por esses mártires que venceram a grande tribulação e estão subindo com destino ao céu. Mostrando bem claro que é uma vitória, é uma alegria, como tema central da salvação que eles obtiveram, porque eles suportaram todas as coisas por causa de Cristo. E os que estão lá no trono, que é Deus, o Pai e o Filho, deixa bem claro que Deus é o autor da salvação desses que passaram pela grande tribulação. E Jesus, como Cordeiro de Deus, é o único caminho para o céu. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Verso 11, fala que todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, deixando bem claro que ali haverá o maior culto de adoração que o universo já pôde ouvir e pôde presenciar e pôde ter. Maior culto de adoração. Sabe, todo ser inteligente, as hostes celestiais, angelicais, estão ali adorando ao Senhor, e esses que estão subindo da grande tribulação também vão adorar ao Senhor. E todos no céu, verso 11 está deixando bem claro, que todos no céu participarão desse culto. Exemplos, os santos vindo da tribulação, os anjos, os 4 seres viventes, todo ser que existir no céu se juntarão a esse louvor celestial. Tem que estar bem morto, bem lá na presença do Senhor, bem glorificado, porque nenhum ser humano, humanamente falando, conseguirá suportar esse grande louvor. Tem que estar um em Cristo, está sendo um junto com esses seres angelicais que estão lá. O verso 12 diz amém. Amém significa que os anjos se unirão com os vindos da grande tribulação. Amém. Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo no céu se alegra com o ato salvítico de Deus. Tudo se alegra. Nós sabemos que a palavra diz que os anjos se alegram quando há um ser que se é batizado e é salvo aqui na terra. Imagina quando chegar lá no céu. Deixando bem claro que a salvação pertence ao Pai e ao Filho. Verso 13, tem 2 perguntas aqui. De quem são e de onde vieram? É inquestionável que são cristãos, que se estão subindo, estão lá na presença de Deus Pai e diante do trono, são cristãos. Aqueles últimos cristãos que foram passados pela grande tribulação e estão lá diante do trono. Pois esses são aqueles que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são e de onde vieram? Está aí a resposta. Verso 14. Respondi, tu sabes, Senhor. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, são pessoas salvas e vestidas da justiça de Deus. Atos de justiça dos santos. Verso 15, tem uma promessa muito especial aí. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Olha só como termina esse versículo. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa. Promessa muito especial de Deus. Na terra, eles não estavam seguros. Eles passaram por fome, doença, e não tinha como escapar das garras do anticristo. Mas eles, por causa do testemunho que deram e pagaram o preço, e foram lavados e alvejados pelos atos de justiça de Deus.
E agora eles estão frente a frente com Jesus, rodeados de anjos, vestidos de branco e protegidos por Deus. Nada daquilo que eles enfrentaram em vida na terra os alcançará mais. Deus cuidará. Aqui quando fala assim, no final do verso 15, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deus vai cumprir aqueles. E onde há santidade, onde o trono é lugar da santidade, nada tocará esses que estão na presença de Deus. Versículo 16 diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, e o sol não castigará mais, nem ardor nenhum. Os santos da tribulação enfrentarão fome e sede, mas quando chegar no céu, isso nunca mais acontecerá. Promessa de Deus, o Pai. E o versículo 17 dizendo: pois os cordeiros que se encontram no trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O cordeiro protegerá os santos da tribulação, ele alimentará os santos com a árvore da vida que está lá. Eles beberão das fontes de água viva, eles terão suas lágrimas justificadas, e Deus automaticamente enxugará toda lágrima. Irmão, só uma pequena introdução aí nesses versículos, mas eu sempre gosto de retornar lá atrás. O porquê do glorioso? Porquê do nosso glorioso Cristo? Onde se iniciou o nosso glorioso Cristo? Isso se iniciou com certeza quando ele foi encarnado aqui na terra. E a gente vê que atrás dele, do nosso Senhor, quando chegou aqui na terra, estava a infância. Ele teve uma infância. Ele teve as suas coisas de menino, as meninices, e aí ele alcançou uma idade adulta. E ele arrumou uma função terrena. Ele foi carpinteiro, filho de carpinteiro, e herdou de José a carpintaria. Mas aí chegou um período da vida dele, na idade, que ele iniciou o seu ministério terreno. E ele ficou pouquíssimo tempo no seu ministério terreno. E nós aprendemos muito dele. Nós ganhamos muito dele. E ele nos mostrou quem é ele, o porquê que ele veio e o porquê que ele nos ajuntou, o porquê que ele nos levou para si mesmo. E aí chega um período da sua crucificação. Antes da crucificação, ele foi preso, julgado, condenado e foi crucificado. E ele foi sepultado, teve um sepultamento. Isso tudo nesse período da vida dele de 33 anos e meio. E nós vemos isso nos evangelhos como um fato, ninguém pode negar. Se nós lemos os 3 primeiros evangelhos ali, nós sabemos disso. Isso é um fato que aconteceu. E no livro de Atos, nós vemos que é uma experiência que ele teve, experiência de vida, e essa experiência que ele teve, ele passou para nós. E nas epístolas, uma doutrina. Cristo é uma doutrina elevada, sem sombra de dúvida. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo falando isso aos Efésios. E eu vou ler alguns versículos aqui, onde fala que o destino dele era de onde ele procedeu, do trono, o sentar-se à destra do Pai no trono. Como a gente leu esses versículos todos aí de Apocalipse 7, fala que ele está lá no trono reinando, e essa função dele, o reinar para todo sempre.
Então, ele e o pai eram um, e o pai fez-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Isso Paulo escrevendo aos Efésios. Isso aí me remeteu a um exemplo lá no Antigo Testamento de Enoque. A palavra fala que Enoque andava com Deus, e aquele andar peripatel, e aquele estoiquel, que era o diário, aquele andar com direção. Eu creio que Enoque levantava de manhã e já fitava seus olhos ao céu e tinha comunhão com Deus o tempo todo. E ele deitava, dormia, possivelmente, ele sonhava com Deus, ele tinha com Deus, não tinha como ele sair da presença de Deus. E Deus observava aquilo e olhava aquilo e falava: este homem aí caminhando na terra sou eu. Por isso que a palavra fala: e Deus tomou Enoque para si. Olha só a alegria de andar com Deus. Andar com Deus, estar com Deus, só tem um destino: subir para estar com Deus. Livro de Atos, no capítulo 1, diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Essa passagem nos remete lá que Jesus, quando saiu do túmulo, ficou dias com os discípulos e conduzindo eles, mas teve um momento que o Senhor tinha que ser assunto ao céu. E a ressurreição era um assunto que não existia na época. Ressurreição, o que é ressurreição? Subir e estar com o Pai. E aqui fala assim: estando eles, os discípulos, fitos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Imagina a alegria deles, ou às vezes a tristeza, fala: nós vamos ter mais o Senhor com a sua presença física aqui. Mas aí fala assim: eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e os consolaram. Então esses versículos estão dizendo que o destino, para onde o Senhor ia, é para o trono, não tem outro lugar. Atos também, no versículo 1, verso 9, diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O próprio Senhor Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 24, diz assim: enquanto Jesus os abençoava, estava abençoando os seus discípulos, os seus próximos, retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, diz lá assim: aquele que foi manifestado na carne, ele foi encarnado no menino Jesus e virou um homem Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os gentios, recebido na glória. Por isso que ele é o nosso Cristo glorioso. Esses versículos que eu acabei de mencionar deixar bem claro: nosso Senhor deixou a terra, ele passou pelos céus e ele alcançou o trono. Essa era a função dele: estar no nosso meio por um tempo. O Pai glorificava aqui em vida, mas ele tinha um destino: voltar para o trono, de onde ele veio. Imagina a alegria dos seres angelicais quando viram essa imagem do nosso Senhor voltando para o seu devido lugar, o trono. Todo o céu, tudo que há de inteligente lá no céu se encheram de alegria. Salmo de número 24, do verso 7 a 10, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso,
o Senhor forte nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Um salmo de Davi, escrito muitos anos antes, já está dizendo que ele é o Rei da Glória. E os portais eternos, os portais dos céus, se alegram porque lá existe o Rei da Glória. Para que tudo isso pudesse acontecer, Deus tinha um projeto eterno da redenção e necessitava usar na pessoa de Jesus Cristo aqui na terra a encarnação. E a encarnação tornou-se possível por causa da crucificação. E a crucificação, para ser efetiva, requereu a ressurreição. E a ressurreição, para se tornar universalmente eficaz, fez-se inevitável a ascensão. Cristo glorioso, Cristo exaltado à destra do Pai no trono. Tendo Cristo vindo do céu, se ele veio do céu, ele tinha que retornar para lá. E ele retornou ao céu, para que, como homem, ele pudesse abrir as portas do céu para a humanidade redimida. João 14 diz assim, o Senhor está dizendo para os seus discípulos: na casa de meu pai existem muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, pois eu vou e preparar-vos lugar. O nosso Cristo glorioso e os seus glorificados, porque se vão para a casa dele, estar junto com ele, ele tem que nos glorificar. E ele fala isso, que vai preparar lugar para nós. Mateus 28 diz que Cristo, como sua presença universal, diz lá assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele esteve entre nós, nos ensinou, nos alertou e nos amou. Mas quando ele subiu, ele enviou o Espírito da verdade, o Espírito Santo para nós. Por isso que ele fala aqui: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos e nós hoje, seria bem melhor se o Senhor estivesse fisicamente presente no meio de nós. Às vezes não é possível mais, mas ele está em Espírito. Quando ele fala que enviou o Espírito Santo da promessa, é o Espírito que está no nosso meio, está no meio da sua igreja. Ao autor do livro aos Hebreus, no capítulo 4, diz assim, que Jesus tinha um ministério como sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservando firmes a nossa confissão. E aqui no começo do livro de Apocalipse fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes. E buscando lá o que isso significa, e o Diniz outro dia compartilhou aqui sobre esse assunto, o reino e sacerdote significa a origem de uma palavra lá, Basilia e Eris, que significa, tem um sentido só, ou é reis santos ou é reis sacerdotais. Senhor Jesus, e foi isso que ele nos concedeu, ser reino e sacerdotes. Cristo em vós, para que os homens pudessem ter uma vida de comunhão com o Pai, é Cristo em vós. E Ele abriu esse caminho para nós. Lucas capítulo 22, Jesus ali perante o conselho dos judeus, ele diz assim, ele pessoalmente diz isso para aqueles judeus
que só sabiam fazer perguntas e questioná-lo, e não queriam nada de saber de segui-lo. Ele diz assim: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Estará. E ele nem tinha sido julgado, condenado, morto, crucificado, mas ele está falando para os judeus que ele estará. Ou seja, o destino dele, a função dele é estar no reino glorioso, reinando para todo sempre. Estevão, quando estava à morte, ali no livro de Atos capítulo 7, diz assim: Estevão estava amarrado num madeiro ali, e estavam lançando flechas sobre ele, e a palavra diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e automaticamente Jesus lá do lado de Deus. Olha que visão impressionante. Então, irmãos, deixando bem claro que se o Senhor quisesse nos condenar, quisesse que nós nos percamos por si só, é só Ele deixar nós entregue a nós mesmos. Nós certamente vamos nos perder, mas Ele é aquele que intercede por nós. Colossenses capítulo 3, começando o versículo 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ou seja, Ele é o Cristo entronizado, o Cristo exaltado e o Cristo glorioso, para a honra de Deus o Pai, para a glória de Deus o Pai. O autor aos Hebreus nos lembra, Hebreus capítulo 1, diz assim, capítulo 1, verso 3, diz assim: depois de o Filho ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor aos Hebreus, no capítulo 8, também nos lembra outro versículo, diz assim: ora, o essencial das coisas que tem dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono na majestade dos céus. Nosso sumo sacerdote. Hebreus, ainda no capítulo 12, diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nosso Senhor suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. A cruz era uma ignomia, era uma vergonha pública. Não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, eu estou repetitivo aqui com esses versículos, falando que nosso Senhor, Ele é exaltado, Ele é glorificado, Ele é glorioso, Ele está à destra do Pai nos céus. Mas é só para lembrar que quando esses que subiram, os remanescentes, os últimos aí que subiram da grande tribulação, encontraram esse Senhor lá no trono. E a palavra toda aqui está falando que Ele é o Rei no trono, que está sentado no trono. E lendo a Bíblia, lógico que não é essa ordem que está disposto aqui, não é uma ordem cronológica, mas o Espírito providenciou isso para nós. Nós começamos a ler Gênesis, e Gênesis tem um casamento entre um homem e uma mulher. Você folheia toda a Bíblia, por todos os autores aqui, os profetas, a preparação da noiva, da igreja, e termina lá nos últimos versículos de Apocalipse, também um casamento. O Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja. Então é o nosso Senhor exaltado, o nosso Senhor glorioso, glorificado,
que está nos céus. Por que eu estou com essa insistência e esses versículos que eu li aí no início da mensagem de Apocalipse, mostrando que o Senhor é esse mesmo, esse exaltado e glorificado. Certamente para nos chamar a atenção que o lugar designado a Ele no universo é a glória, é ser Senhor dos senhores, Rei dos reis. E Ele estando na glória, Ele é aquele que ainda intercede por cada um de nós. Ele cuida da sua igreja e cuida cada um de nós com as nossas multidões de dificuldades, problemas e pecados. Ele lida com isso, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que cuidou de nós desde menino e entrou no seu ministério, nos ensinou e ainda continua cuidando de nós. A glória é o lugar que já possuía antes da encarnação. Ele tem o lugar da glória como um lugar de Filho eterno do Pai, o primogênito do Pai. E lendo esse dia um trecho de um irmão, ele fala que realmente é esse o sentido do Senhor ter vindo na terra e o Senhor ter nos salvado, porque Ele é o Filho de Deus, e como Filho, Ele suportou todas as coisas como Filho do homem, humanamente falando, mas Ele foi levado à glória, e Ele possui essa glória como conquista e herança, a glória que Ele está sentado no trono, como uma conquista. Ele conquistou isso, bem antes de o mundo ser mundo, bem antes desse universo existir, Ele já existia lá na glória. Era uma conquista dele, já uma herança dele como primogênito do Pai, que está acima de todas as criaturas inteligentes que existem na terra, no universo e nos céus. Ele está acima disso tudo. O seu trabalho foi terminado, Ele agora descansa, pois Ele foi vitorioso para compartilhar com aqueles a quem Ele chama seu povo, e para que muitos entrem no seu descanso. Senhor Jesus, irmão, só gostaria de ler João 17, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20 e 24. Aquele capítulo da oração sacerdotal de Jesus. João 17, verso 20 para frente, diz assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O Senhor era possuidor de toda a glória, e Ele o é possuidor de toda a glória, mas aqui Ele fala: e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Tem transmitido a quem, amados irmãos? Aos seus filhos, aos seus que serão glorificados, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Verso 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nosso Senhor não é mesquinho, Ele é possuidor da glória, mas Ele quer compartilhar a sua glória com os seus. O céu é o lar da infinita glória,
E é lá na luz, que não se pode aproximar, que Cristo habita. A glória que ele possuía antes que o mundo fosse, é agora dele como Cristo glorificado, como Cristo exaltado. Só voltando mais 3 capítulos aí, no João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vós recebereis, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Eles estavam vendo o Senhor. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Uma sequência de versículos deixa bem claro que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Tem aqui uns 2, 3 capítulos desse Evangelho de João que fala isso o tempo todo. Que o Pai, que o Filho pedia para ser glorificado e o Pai falava: eu glorifico e para sempre eu glorificarei. Então ele e o Pai são um. Deixa bem claro, o Pai e o Filho são um nessa sequência de versículos. Aí continuando, versículo 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma sequência de versículos, deixando bem claro que o Filho está falando para os seus filhos, que somos nós. Continuando, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Relacionamento do filho com os filhos. Ainda por um pouco o mundo não me verás mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, tudo junto e misturado. O Pai no Filho, o Filho no Pai, o Filho exaltado nos seus filhos e na sua igreja. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar a nós e não ao mundo? A pergunta de Judas. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardar minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos-lhe morada. Esse é o nosso Senhor. Relacionamento de pai e filho com os seus filhos. Não só terminando, só uma conclusão aqui, deixando bem claro que
o nosso Senhor exaltado, glorificado, Ele estendeu isso para nós. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, realmente nós não sabemos, nós dependemos do Senhor. Mas o Senhor garante que o Espírito, aquele que intercede por nós, Ele é aquele que ora por nós e cuida de nós. E eu tenho um ato de praticamente toda oração minha, eu falar: Senhor, intercede e ora por nós, porque eu sei que eu não sei orar como convém, mas eu preciso de Ti, dependo de Ti, porque eu creio que o Senhor é aquele que ora bem. O Senhor é aquele que ora bem por nós, aquele que cuida de nós, intercede por nós. Então, dependência do nosso Senhor é o tempo todo, pelo menos eu declaro isso. Concluindo, Apocalipse, lá no capítulo 22, no verso 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e Ômega significa a primeira e a última letra do alfabeto grego. O Senhor é o primeiro e é o último. Ele iniciou antes da fundação do mundo, antes do universo, e Ele vai culminar reinando lá no final do reino. Cristo é a soma de toda a revelação. Ele é a soma de toda a revelação. No Antigo Testamento, Ele é o Cristo da profecia. Como é que fala lá? Ele era aquele que aparecia nas suas epifaneias, né? Quando um profeta falava, e o anjo do Senhor apareceu, possivelmente era o nosso Senhor que aparecia lá. Então Ele é o Cristo das profecias. Nos Evangelhos Ele é o Cristo da história, é um fato. Comentei que os Evangelhos é um fato da vida do nosso Senhor. Atos e Epístolas, Ele é o Cristo da experiência. Em Apocalipse, Ele é o Cristo da glória, Ele é o Cristo exaltado à destra do Pai, no trono, glorioso. Ele é o Cristo da glória. Ele é aquele que na sua testa foi depositada uma coroa de espinhos, quando Ele foi ali levado para ser crucificado, depositaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, e a história fala que aqueles espinhos perfuraram sua cabeça, sua testa, e escorreu sangue ali. Ele recebeu, foi depositado na sua cabeça uma coroa de espinhos, mas agora na glória Ele possui na sua cabeça uma coroa com muitos diademas. O soldado que tinha uma vara na mão batia nele, escarnecia dele e cuspia nele. Ele agora, como Cristo exaltado e glorioso, Ele possui o cetro que governa todo o mundo, todo o universo, na sua mão. Ele possui esse cetro. Aquele que não tinha onde reclinar sua cabeça, e nós sabemos que, pelos fatos, na história, que ele teve alguns discípulos que o procuravam e pediram para segui-lo. E ele falou, querem me seguir, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Os lobos têm isso, as serpentes têm isso, têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem. E ele realmente não tinha onde reclinar sua cabeça para descansar. Mas agora o nosso Cristo exaltado à destra do Pai está sentado no trono no universo. Aquele que nasceu numa manjedoura, humilde e simples, agora é adorado e glorificado no céu. Aquele que foi moldado numa carpintaria, e essa era a ocupação dele, quando jovem, antes de começar seu ministério, ele foi moldado ali, possivelmente o Espírito ia falando com ele o tempo todo, o Pai ia falando com ele o tempo todo, ele ia aprendendo do Pai. Ele não estudou num curso de teologia, mas o Pai foi moldando ele ali na carpintaria. Agora, no trono, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é glorificado e exaltado por Deus Pai. Ele já o era quando o seu ministério aqui na terra. Ele recebe o nome que está acima de todo nome,
e a esse nome todo joelho se dobrará diante dele. E a esse nome de Cristo exaltado e glorificado, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Senhor exaltado, glorioso, que está à destra do Pai na majestade. O único lugar para Ele é no trono do universo. O único lugar para Ele é no trono do universo e na minha vida e na sua vida e na vida daqueles que vierem a crer nesse precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós te damos graças e te louvamos, porque o Senhor ainda, com sua graça e misericórdia, e nos alcança ainda. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu dispensar a nós, e continua trabalhando em nós, ganhando nosso coração, para que nós possamos vê-lo no seu devido lugar, que é no trono, majestade, ao lado de Deus Pai, reinando e reinando, reinando para todo sempre. Amém?